Saudações a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais um momento da nossa existência em que separamos, para compartilhar, para refletir sobre a vida, sobre a nossa relação com Deus. Separarmos este tempo diariamente, levarmos os nossos pensamentos ao Criador, faz parte do nosso desenvolvimento espiritual, e é fundamental que o façamos com alegria no coração, uma vez que nós, cristãos, acreditamos que a vida ela tem um controle. Não nosso controle, mas o controle de Deus. É claro que em alguns momentos parece que sentimos que ela flui, dos nossos dedos, nós não conseguimos segurar, nós acreditávamos, e muitas vezes acreditamos que podemos controlar, mas quando bate a crise, ou quando bate algum momento em que perdemos aparentemente o controle da situação, nos sentimos exatamente vazios e impotentes. No livro do profeta Abacuque, lá no capítulo 1, existe realmente um grande lamento do profeta, quando ele olhava para a situação do povo de Deus e não entendia, não compreendia. Deus que havia construído os céus, a terra, Deus que, segundo, isso é uma realidade, controla os céus, controla absolutamente a natureza, controla o ser humano, dirige os nossos passos, conduz-nos para onde Ele quer. Aparentemente, segundo a visão do profeta, Deus havia perdido também a rédea, o controle do seu povo, havia perdido o controle da natureza, tudo estava em caos. E lá no capítulo 1 ele diz o seguinte: o peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás. Gritarei violência e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Por que a destruição e a violência estão diante de mim? Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. É uma exclamação do profeta que certamente muitos podem estar fazendo neste momento. Porque quando olhamos para o mundo e temos visto tragédias contínuas, tragédias humanitárias, tragédias sociais, tragédias políticas. Afeganistão em crise, cristãos em angústia, desesperados, porque certamente a promessa e o histórico deste grupo denominado Talibã, que assumiu o controle do Afeganistão, é de simplesmente eliminar todos aqueles que não compactuam com a mesma fé que eles possuem e devem, portanto, ser eliminados. Então, a violência é uma realidade, a crise é uma realidade, Haiti sendo devastado. Olhamos para o nosso país e se não temos crises relacionadas à natureza tão fortemente, temos aí alguns problemas, mas temos uma crise política que produz e tem produzido na nossa sociedade lamentos terríveis, E mesmo o profeta diz, por esta causa, que causa, A destruição, a violência, a insegurança. E ele diz, por esta causa a lei se afrouxa, a sentença nunca sai. E mais do que isso, quando ela sai, geralmente ela sai favorável sempre aos poderosos. A justiça, a lei sai sempre favorável àqueles que têm o controle, e a força e o domínio político, econômico e social do nosso país. E o profeta então diz, até quando? Até quando? E essa é uma pergunta que muitas vezes nós temos feito. Até quando, Senhor,
nós vamos ter que gritar, né? O Senhor não nos pede, né, que nós gritemos insistentemente, basta apenas uma vez. Ou será que, né, Deus não tem visto o nosso pedido, o nosso clamor, né? Ora, quando nós olhamos para a história, nós vamos ver que Deus criou um mundo perfeito, estabelecido segundo regras, normas, né, que são absolutamente tranquilas se respeitadas, se seguidas, mas e sempre na nossa relação com Deus e na nossa relação com o próximo existe, né, um mas que parece que estraga tudo, né? O homem resolveu meter a colher, né, nesse banquete da vida que Deus havia feito. E o homem simplesmente estragou, né, com as suas ações aquilo que deveria ser perfeito. Caiu e com a queda os males se fizeram presentes. Deus deixou isso claro, né? As crises aí se encontram e a terra tem sido assolada, né, e continuará sendo assolada até que, né, nós possamos compreender a nossa relação, né? Ora, temos experimentado em nossos dias crises de todo tipo. Israel também estava experimentando ali uma crise política terrível, né? A morte de Salomão, do grande rei Salomão, construtor do templo, né, da morada do Altíssimo, né? Nós vamos ver que Roboão, seu filho, vai pedir conselhos aos anciãos. E esses conselhos são ignorados. E aí então Roboão vai buscar conselhos, né, com os jovens, né, que em vez de produzir, né, benefícios para a sociedade, em vez de apaziguar, parece que produziu naquele período realmente uma crise mais acentuada, né, também, né? E ele prefere então dar ouvido à violência para com o povo, e a consequência foi aquilo que ocorreu e aquilo que no passado é demonstrado na palavra do Senhor. Também em nossos dias, gente, né, muitas pessoas têm buscado conselhos, né? E lamentavelmente o que nós temos visto no mundo político, no mundo econômico, é uma degradação terrível, né? É um crescimento social, o aprofundamento do abismo social, né? As notícias que lemos nessa pandemia mostram isso, que os ricos, os poderosos, se tornaram mais poderosos, mais ricos ainda, né? E os pobres estão sendo aí cada vez se tornando mais pobres, né? Quer dizer, o abismo cresce, a crise econômica se instalou. Quem de nós, né, em algum momento, em alguma circunstância, não acabou tendo perdas, né, econômicas neste tempo? E aí nós olhamos e questionamos. Se não perdemos, né, fisicamente, estamos perdendo aí com relação ao custo, né, dos mantimentos, dos alimentos que tem se tornado, né? Ora, e aí então tudo parece estar em derrocada total, né? Isso traz inquietação, produz, né? E tudo isso leva a essa crise política, essa crise econômica, essa crise social, essa crise mundial leva-nos a questionamentos, né? Uma crise espiritual. E também poderemos estar questionando até quando, Senhor, né? Vamos olhar e ver homens sérios que pregam a tua palavra sendo sacrificados neste ou naquele lugar. Até quando vamos ver os humildes, os pobres sofrendo, né? E Deus, óbvio, traz uma resposta, né? E ele pede então para Abacuque, a partir do versículo 5, né? Lá ele diz assim, olha, vede entre as nações, maravilhai-vos, admirai-vos, porque vou realizar, porque realizo uma obra que vós não crereis, né? É claro que nos assustamos, mas acima de tudo precisamos entender, né? E aí é que está
se não é um segredo mundial, é um segredo espiritual, é um segredo que nós precisamos manter, né, realmente como uma realidade na nossa existência. Não é um segredo para você guardar, é um segredo para você divulgar. O segredo é que Deus continua, gente, né, no controle de absolutamente todas as coisas, né? Óbvio, o Senhor é soberano. E por mais que o mundo olhe, por mais que o mundo desdenhe das coisas de Deus, Deus continua no controle. Então, o que nos resta a fazer? Esperai. Esperai, e nós vamos ver a grande obra que o Senhor está realizando. E a minha esperança, né, é de que ainda nesta atual geração nós vejamos esta grande obra que o Senhor está fazendo. Porque temos que acreditar que sempre depois, após um período de crise, sempre haverá um período de bonança, né, onde poderemos perceber realmente o cuidado, o amor e a misericórdia de Deus. Que possamos pedir, né, que possamos aguardar, que possamos esperar com tranquilidade, né, que possamos aguardar. E aguardar tem esse significado, é de acalmar o nosso coração. Aguardar significa esperar com paciência pelo cuidado de Deus. A paciência produz, né, dentro de nós frutos que servem para tranquilizar também aqueles que estão ao nosso lado. Portanto, você que confia em Deus, você que crê no nome de Cristo Jesus, acredite que a sua postura, né, é algo fundamental e necessário para trazer para os seus realmente um tempo de paz. Que essa paz que procede de Deus guarde o teu coração, faça com que a tua vida e a vida dos teus realmente seja guardada em nome de Cristo Jesus, o Senhor que veio até nós demonstrar com muito carinho, muito amor, o amor de Deus pela humanidade. Deus nos abençoe com uma próspera semana, com abençoados dias, e nós veremos a obra do Senhor em nome de Jesus. Amém.